Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, porque a imprensa não tem dado o devido destaque, sobre uma coisa chamada PL do Veneno, Projeto de Lei do Veneno. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai à votação no Senado. É um projeto de lei, basicamente, para deixar o agro mais à vontade, para escolher que veneno vai e que veneno não vai no seu prato. Aqui no Meteoro, a gente teve uma conversa sobre esse assunto com a Marina Lacorte, que é engenheira agrônoma e integra o Greenpeace. Esse projeto de lei ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, a esperança agora é tentar barrar no Senado, né? E queria que a Marina explicasse para a gente assim de início o que é esse troço. A gente sabe meio por cima, Marina, que a gente está falando aí de meio que flexibilizar as regras assim para o uso dos agrotóxicos, de maneira que talvez o agro ficasse mais à vontade para decidir meio que sozinho, que veneno joga no prato da gente, que veneno não joga. Como é que é isso, Marina, por gentileza? É bem complicado. Eu super agradeço o convite de estar aqui, porque é importante dizer que o que a gente está vivendo hoje também é uma disputa, né, uma guerra aí na narrativa, em discursos falsos e que não se sustentam. E quanto mais espaço a gente tem para mostrar que esses discursos não se sustentam com base no texto, na lei, melhor, né, para que as pessoas se informem e possam se mobilizar justamente para isso. Esse projeto de lei que agora está no Senado, né, esperando para ser apreciado, ele veio para revogar totalmente a lei que nós temos hoje e que regulamenta a aprovação e o uso de agrotóxicos. É uma lei que ela não é perfeita, mas ela tem uma série de dispositivos que conferem proteção para a sociedade, né? E começando, né, nessa questão das narrativas, ao contrário do que dizem muito, né, que se tem dito à exaustão, o pacote do veneno, porque ele é um pacote mesmo, ele é um conjunto de várias leis que se agregaram e formaram ali um texto final, ele não vem para proteger a sociedade, ele não vem para trazer mais modernidade, ele não vem trazer mais para trazer mais celeridade ao processo, não. Ele vem para desmontar uma lei que nós temos e que foi construída às duras penas, com muita participação da sociedade à época, dos órgãos responsáveis à época, e jogar fora, no lixo, o pouco de proteção que a gente tem. Então, ele não cobre as lacunas que nós temos, né, as falhas que a lei atual tem, ela tem algumas, mas esse projeto de lei não cobre isso de forma alguma, pelo contrário, ele tira o pouco de proteção que a gente tinha por revogar essa lei e trazer outros artigos, enfim, substituir ela completamente. Um desses pontos, né, que a gente pode falar aqui, que o Álvaro já tocou, enfim, é essa questão da transferência quase que total de um poder decisório para o Ministério da Agricultura. Né? Então, é como a gente, não é de hoje, né? A gente não tem aí no Ministério da Agricultura chefes executivos que não, né? Faz um tempo já que todos os chefes do executivo são da bancada ruralista, né? Fazem parte ou já fizeram da Frente Parlamentar Agropecuária e defendem o agronegócio como ele é hoje, o modelo agrícola convencional como ele é hoje, ferrenhamente. Né? Então, já faz tempo que a gente não tem nesse ministério alguém que tenha uma visão mais holística, uma visão ampla do que a sociedade precisa de fato. Né? Então, assim, é como a gente colocar a raposa olhando o galinheiro. Né? Então, a gente tira a saúde, a gente tira meio ambiente, que é o que, na verdade, a gente tem que prestar mais atenção, né? Em jogo é a saúde das pessoas, né? O meio ambiente também coloca em risco o bem-estar das pessoas e as gerações futuras. Então, fazer isso aliado a outros pontos da lei, como, por exemplo, a possibilidade de se aprovar substâncias cancerígenas, é gravíssimo, né? Então, hoje a gente tem um dispositivo na lei atual que não permite que substâncias carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas e que também causem disfunção, desregulação endócrina, né, hormonal, sejam aprovadas. Esse dispositivo sai da lei, né, no projeto de lei novo, isso está fora. E aí o que entra é que essas substâncias não poderão ser aprovadas se apresentarem risco inaceitável, sem definir o que é risco inaceitável e deixando essa decisão
para o Ministério da Agricultura. Então, realmente, se a gente analisar o texto, não há nada ali no texto que diga que vai trazer mais modernidade, ou mais celeridade, ou moléculas menos tóxicas. Isso teria que estar escrito. Se a gente realmente quer confiar nesse discurso, isso teria que estar no texto, e não está. Sofia, contigo. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Marina. Muito obrigada por dar um tempinho para a gente aqui. Uma coisa que... Vou fazer agora uma pergunta que, na verdade, tem mais cara de Ana do que de Sofia, mas vamos lá. Uma das coisas que me chama atenção, né, nesse debate, vamos chamar assim, que acontece, é que a palavra que você usa já diz de que lado você está. Se você fala agrotóxico, já meio que denuncia para qual lado você está. Se você fala defensivo agrícola, já denuncia também. E me corrija se eu estiver errada, no pacote está incluso essa mudança também na terminologia. O quão importante, pensando que a gente às vezes pode ter até uma tendência de pensar, não, mas não é tão importante pensar como a gente chama no meio de tanta coisa que está nesse pacote. O quão importante realmente é a gente pensar nessa questão de como a gente chama as coisas? Você está certíssima, na verdade, né? Com exceção, eventualmente, aí de alguns desavisados, realmente a palavra que você usa, ela diz de que lado você está. Né? Por que é tão importante a gente usar o termo agrotóxico? E esse também é um dos pontos mais críticos que a gente tem levantado quando a gente fala sobre esse assunto, né? A questão do nome. Bom, primeiro que esse nome ele não está aí à toa. Né? A lei de 89, ela adotou esse termo, e a Constituição também adota esse termo, por uma luta da sociedade. Porque são substâncias tóxicas. Né? Então, elas trazem perigo, o perigo é inerente a essas substâncias. O risco pode ser maior ou menor, mas o perigo, ele está nessas substâncias. Então, elas são substâncias tóxicas e podem causar intoxicações tanto agudas quanto crônicas. E é muito importante que esse nome carregue isso, essa real nocividade da palavra. Né? Tanto que o argumento, justamente, de quem defende o projeto é de que essa palavra assusta, mas ela é para assustar. Porque ela é assustadora no sentido de que ela pode contaminar, contamina, né? A gente já viu zilhões de casos, trabalhadores e trabalhadoras rurais, por exemplo. Né? Então, essas pessoas, a gente sabe também que, infelizmente, no Brasil a gente tem um grau de escolaridade que deixa muito a desejar, especialmente no campo. Né? O censo veio, de novo, confirmar essa informação. Então, realmente, é muito importante que a palavra, ela carregue a real nocividade dela. Né? Ela tem uma questão política aí, porque lá atrás houve um debate, um verdadeiro debate com a sociedade para saber que palavra usar. Né? Então, o termo em inglês, ele remete a pesticidas aqui, né? Pesticides, que é o termo internacional, ele é pesticidas, mas pesticidas deixa de fora outras coisas. Né? Pesticida se refere a essa coisa de matar as pestes, enfim. E agrotóxicos, ele traz outras substâncias, né? Ele engloba outras substâncias que estão na lei, que a lei também vem para regulamentar. Então, é muito importante que carregue esse nome, assim como é importante que os rótulos, uma coisa que mudou recentemente por uma portaria, uma norma nova da Anvisa, é muito importante que os rótulos mantivessem aquela caveirinha, né? Porque isso alerta as pessoas sabem, principalmente no campo, né? Isso é muito importante, principalmente em relação às intoxicações agudas, né? Agrotóxico não é remédio, é veneno, né? Ele não é usado para curar algo pontualmente, não. Ele é modus operandi no nosso modelo agrícola, né? Ele é usado à exaustão. Ele a Larissa Bombardi, que é uma pesquisadora excelente, ela diz, ela fala muito disso, né? Que o Brasil ele é dependente químico de agrotóxicos, porque ele se baseia completamente, se ancora completamente no uso dessas substâncias para produzir commodities, não comida. Ainda tem essa, né? Além de encharcar o nosso território com agrotóxicos, o que e para quem que a gente está produzindo também é uma reflexão importante a se fazer, né?
Você conhece a Brusinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Brusinhas conhece você. Eu tô falando sério. Na Brusinhas tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas. Tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo para receber um pacote generoso, porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas têm um cheirinho bem gostoso. Você pode dar uma olhada na loja brusinhas.com, que aliás é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada para todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Brusinhas nas redes sociais para ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Ah, também tem a Raposinha, só vi vantagem.